O tema proposto para nós conversarmos essa noite é: a cura começa pelo coração. Normalmente essa palavra cura, ela chama muito a atenção, porque todos nós, de alguma forma, sofremos de algum mal. Se não é um mal físico, é um mal moral, um mal espiritual, uma dificuldade. Afinal de contas, nós estamos num planeta de provas e expiações, isso é sabido por todos, e cada um de nós aqui carrega a sua cota de dor e de lágrimas. Cada um de nós enfrenta adversidades das mais variadas. Se nós estamos bem, é possível que alguém ao nosso lado, no seio da família, ou algum amigo, algum vizinho, esteja passando por uma problemática. Aliás, hoje você liga a televisão e não faltam motivos para você ficar desesperançado com tudo que a gente vê acontecendo na nossa sociedade. Todavia, por mais que pareça paradoxal, nunca houve um tempo de tantas possibilidades, de tanta esperança e de tantos convites para que a gente possa modificar o estado de coisas. Instaurar dentro de nós o reino dos céus, que o Cristo disse que deveria ser instaurado não sob a forma arquitetônica das construções do mundo, mas o reino dos céus que deve ser instaurado dentro de nós. Ou seja, e a partir do instante em que a nossa concepção acerca da vida ela começa a mudar e nós passamos a perceber que somos de fato os únicos responsáveis pela nossa vida, a coisa começa a mudar um pouco de figura. Eu ontem estava às 14 horas esperando o cinema abrir para entrar e assistir o filme Kardec, logo na estreia, na primeira sessão, lá no Pátio Shopping, lá em Olinda. E nós assistimos ontem e ficamos assim extremamente surpresos com a beleza do filme, na fotografia, no figurino, a interpretação, o roteiro. Realmente é o melhor filme com temática espírita que eu já vi ser produzido. Muito melhor que Nosso Lar, mas ganha, embora seja o mesmo diretor, né? O Wagner de Assis. O que tudo isso tem a ver com a minha fala aqui, já que a nossa proposta é falar sobre a cura que começa pelo coração? É que não pode existir cura, e a cura que eu me refiro é a cura da tomada de consciência com relação àquilo que nos cabe fazer na vida. E o Espiritismo, ele não veio ao mundo como uma proposta salvacionista para que nós fiquemos isentos das responsabilidades que nos cabem viver e daquilo que nós devemos empreender para efetivamente transformar a nossa vida. Então nós vivemos durante séculos e séculos, reencarnando e desencarnando, e quando nós desencarnamos, nós não devemos guardar a expectativa que, assim que chegarmos ao mundo espiritual, entraremos numa condição angélica e que teremos toda a compreensão da ciência e do amor, porque a natureza não dá salto. Então, no interregno entre uma encarnação e outra, quando nós estamos na dimensão espiritual, nós estamos aprendendo, mas aprendendo de acordo com o ritmo de compreensão que nós temos das coisas espirituais e das coisas celestiais. Nós não desencarnamos e nos tornamos anjo, deixando de lado todas as mazelas espirituais que carregamos, as imperfeições que temos em nós. Então nós desencarnamos inúmeras vezes e reencarnamos, e quando nós voltamos à vida na Terra, nós recebemos a chancela da culpa, porque as teologias que até 18 de abril de 1857 eram levadas como divulgação da mensagem cristã no mundo, as teologias propagavam uma espécie de escravidão através da culpa. Então, até hoje, as religiões dominantes, vamos colocar o dominantes, entre aspas, ainda se utilizam do recurso da culpa. Então, elas fazem a criatura humana se sentir bem pequena, como nos relacionamentos nossos, quando nós erramos. E isso acontece muito entre as pessoas. Alguém erra, alguém trai, alguém engana, e a outra parte que foi lesada, às vezes, diz que perdoou, mas se valendo dessa situação, muitas vezes usa o recurso da culpa para subjugar o outro. Isso acontece entre pai e filhos, entre mãe e filhos, porque nós gostamos de nos sobrepujar emocionalmente aos outros, e os recursos psicológicos que nós usamos são esses, principalmente a ferramenta da culpa. E imagine você que me ouve, você nascer e crescer recebendo a informação dos seus pais
que são as suas referências mais positivas na sua vida, eles lhe dizem que quando você erra, Deus te castiga. E isso é muito delicado, porque isso vai sendo introjetado. Nós estamos com crianças aqui agora há pouco, e esses psiquismos em formação, o período que os espíritos nos informam é que a encarnação ela se completa até os 7, 8 anos de idade, aproximadamente. Então, até os 7, 8 anos de idade, essas crianças precisam receber valores éticos morais que as ajudem a ter uma formação e um desenvolvimento de caráter quando chegar a puberdade, quando chegar a pré-adolescência e adolescência. Porque se elas não tiverem valores incutidos desde o 0 ano de idade até 7, 8 anos de idade, os pais não estiverem presentes, não derem educação e principalmente bons exemplos, quando vier a puberdade e a adolescência, elas não terão valores, parâmetros éticos morais para a hora em que o mundo fizer uma proposta de felicidade, que normalmente é ilusória, elas não sabem pelo o lado que vão optar e vão acabar atendendo sempre o lado que vai mais de perto trazer prazer, alegrias e atender às paixões humanas. Por isso que esse período é importante. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu não nasci em lar espírita. Meu pai, que já se encontra no mundo espiritual, a minha mãe, que está lá em São Paulo, com 95 anos, quando me pegavam que eu fazia alguma coisa quando eu era criança, além da chinelada que eu levava, né, o meu pai não me batia, ele não precisava bater, porque a cara dele já era uma surra. Mas quando a minha mãe vinha, ela não errava. E quando ela batia, eu ficava um tempinho sem sentar, porque realmente era complicada. Só que a palmada física, a violência física, ela não significava nada perto da mensagem, da pedagogia que ela se utilizava, que era a mesma pedagogia utilizada por Moisés, a pedagogia da culpa. Se você fizer isso de novo, Deus vai te castigar. Então, se você passa essa informação para uma criança, possivelmente vai acontecer o que acontecia comigo. Eu tinha extrema dificuldade de me relacionar com Deus. Embora desde a infância eu procurasse a igreja sozinho. Aos 9 anos eu ia para a igreja cantar, sozinho. Meus pais diziam que eram católicos daqueles que dizem socialmente ser católicos. Sou católico, apostólico romano, mas eu não vou na igreja, não participo de nada, não contribuo com nada. Eu ia, mas eu tinha medo de Deus, porque minha mãe me batia. Então, durante um período, eu decidi cortar o meu relacionamento com Deus, porque eu tinha medo do tamanho da mão dele. Porque se pegasse na minha bunda, como a da minha mãe pegava, não ia sobre a bunda. Então, era esse o Deus que a minha mãe passava, da mesma forma que Moisés dizia, não é? E apresentava um Deus bélico, um Deus vingativo, um Deus, enfim, com características humanas. E mesmo após o advento, né, da segunda revelação, que foi a vinda do Cristo, segundo nos trazem os benfeitores espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, né? Eu não vim destruir a lei. Primeira revelação, Moisés, a segundo Cristo, que vem nos apresentar um Deus de amor. Moisés tinha trazido anteriormente um Deus como meu pai fazia comigo, a minha mãe faziam comigo. Todavia, mesmo depois que o Cristo traz essa mensagem, nós ainda periclitamos durante muito tempo, e os homens, habilmente, se apossaram da mensagem de Jesus, para fazer com que aqueles que se equivocam na vida se sintam tão pequeninos, tão sem condições de se aproximar da divindade, que fica muito difícil. E eu encontro inúmeras pessoas, adultos, e encontro muitos jovens, que é o público com o qual eu mais lido, que não têm coragem de falar com Deus porque se julgam indignos, porque são gays, porque são lésbicas, porque fumam maconha, porque cometeu um deslize aqui e acolá. E não é essa a mensagem do Cristo em essência, mas nós, atravessando os períodos reencarnatórios, durante muito tempo fomos recebendo essa mensagem. Ela foi sendo incutida no nosso psiquismo, a tal ponto de nós nascermos e recebemos já a chancela, porque a Eva comeu a maçã, nós nascemos já com um boleto para pagar, que é o boleto do pecado original. Pode parecer pueril hoje a gente conversar sobre isso, mas é o que acontece quando nós vamos introjetando no nosso psiquismo o sentimento de culpa. Nós não temos nem coragem de reivindicar. Sabe quando você acha que está devendo muito? Como é que eu vou pedir um novo empréstimo se eu estou devendo demais? Eu não tenho coragem.
Como é que eu vou pedir perdão da minha dívida se estão me dizendo que eu não sou digno de ir até o meu Criador para fazer com que Ele me aceite como eu sou e perdoe a minha dívida? Eu estou dando um exemplo talvez bem infantil, mas a gente precisa deixar claro que quando o Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857, nós recebemos, a humanidade recebeu a Carta de Alforria. A Carta de Alforria para as nossas vidas. Então, aqui nessa sala, e nem aquele grupo de crianças que estava aqui, né? Aquilo são corpos. Mas habitam aqueles corpos espíritos milenares. Espíritos que trazem a sua própria biografia reencarnatória das personas, dos personagens que eles já viveram em vidas anteriores. Assim como nós. Então o Espiritismo veio dizer para mim e para você que não existem culpados. Vírgula. Mas todos são responsáveis pela sua vida. Todos nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Ao mesmo tempo que trouxe para nós esse senso de responsabilidade, trouxe também a clareza de que, olha, eu não posso fazer mais tal coisa ou promover tal situação, porque certamente eu vou sofrer. Então nós recebemos hoje, temos que ter a compreensão de que a vida, embora nós não tenhamos a capacidade de dirigir a vida dos personagens que compartilham conosco a experiência do mundo, e nós não temos capacidade de dirigir a vida dos nossos filhos, só desse tamanho. Porque se daqui a pouco a casa espírita não oferecer para eles, enquanto adolescentes, as respostas dos conflitos que eles vão vivenciar, aqui eles não vão ficar, como eles não ficam nas casas espíritas. Não ficam. Eu não estou falando do Viana de Carvalho, eu estou falando das casas espíritas do Brasil inteiro, onde eu faço palestras. Por que os jovens saíram? Porque não tinha uma mensagem que ia ao coração e que tratava dos conflitos que eles viviam. Então isso é muito grave hoje, muito sério, mas a palestra não é sobre isso. A gente precisa ter clareza que nós precisamos ir aonde está a dor. O Evangelho de Jesus vai aonde está o seu coração. Seja qual for a matiz da dor que você sente hoje, e aqui, entre todos nós, cada um tem uma cota de lágrimas, cada um tem uma dificuldade para lidar, seja no campo físico, na enfermidade física, e na enfermidade moral, e na nossa dificuldade de aceitar as coisas, porque nós não conseguimos aceitar as coisas. Nós queremos mudar as pessoas e queremos mudar a vida das pessoas, e muitas vezes para que elas se adequem à nossa concepção daquilo que é certo, daquilo que é errado. E nós temos o malveso de não aceitar as pessoas que pensam de maneira diferente de nós. E isso é terrível, porque nós sofremos bastante. Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, eu reservei aqui, peguei no item 7, 2 parágrafos que eu gostaria de pedir licença para os senhores e para as senhoras para fazer a leitura. A mensagem se chama A Paciência e foi ditada por um espírito que se identificou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas como um espírito amigo. E ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Já pensou? Deus te ama e te manda uma dor. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede paciente. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente,
muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Quando Allan Kardec iniciou a sua missão, e quem for assistir o filme vai se encantar pela maneira que o roteiro narra um instante em que ele se dá conta que atrás daqueles fenômenos, não é? Das mesas girantes, havia uma inteligência que se manifestava. Ele começa aquele trabalho e em uma das comunicações, eu não vou contar o filme, é claro, né? Isso é sabido na doutrina espírita. Em uma das comunicações, ele pergunta ao Espírito Verdade se ele não desse conta da missão. O que aconteceria? E o Espírito imediatamente responde: se você não der conta da missão, vem outro. E já tinha um outro espírito já no banco de reserva, em aquecimento. Esse espírito chama-se Leon Denis, o maior filósofo espírita. Eu vou aproveitar aqui para fazer um jabazinho. Esse aqui é o meu 88º livro. Leon Denis fala aos jovens. É um livro que eu escrevi com pensamentos de Leon Denis, discorridos e contextualizados para os dias atuais. Não é apenas para os jovens, é para os jovens que queiram pensar, para os pais, para todos. Esse livro tem o prefácio do nosso amigo André Trigueiro. Quem quiser conhecer depois, nós estaremos lá embaixo. Eu estou contando isso porque eu separei, vocês ouviram a fala que eu li do Evangelho, e eu separei de um livro que foi publicado em 1889, um livro chamado Depois da Morte, escrito por Leon Denis. Esse livro é belíssimo porque Eurípides Barçanufo ganhou esse livro de presente quando estava vinculado ainda à fé católica, e assim que ganhou o livro, passou a noite acordado lendo, e no dia seguinte já entregou-se à fé espírita. Vejam, o livro foi publicado em 1889. 1889, se eu não faltei na aula de História, foi o ano em que a República foi proclamada, não foi isso? Todo mundo foi na aula, muito bem. Boa lembrança. Então, Leon Denis escreveu esse livro, Depois da Morte. Quem não leu, é uma ótima dica de leitura. E em um dos capítulos, um deles se chama Resignação na Adversidade. Afinal de contas, todos nós enfrentamos adversidade. E eu vou ler aqui só o primeiro parágrafo. Não é? O Espírito na comunicação que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que eu li, chamada A Paciência, diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não foi isso que eu li? Foi, pessoal? Pode responder logo para acabar logo, tá certo? E Leon Denis, aqui no livro Depois da Morte, escreveu o seguinte na mensagem Resignação na Adversidade: o sofrimento é lei em nosso mundo. Em todas as condições, em todas as idades, sob todos os climas, o homem tem padecido, a humanidade tem derramado lágrimas. Apesar dos progressos sociais, milhões de seres gravitam ainda sob o jugo da dor. Mas, rapaz, esse livro foi publicado em 1889. Que atualidade! Que coisa impressionante! Não é? Apesar dos progressos sociais, milhões de seres gravitam ainda sob o jugo da dor. Quando nós chegamos na casa espírita, cada um de nós que se encontra aqui hoje, e não é porque eu estou aqui falando que eu também não tenho a minha cota de lutas, né? Porque ninguém está isento num planeta como esse. Eu tenho certeza que o teu coração está inquieto com alguma coisa, alguma situação está trazendo certo incômodo para a tua vida, você está tendo dificuldade para compreender, talvez, o relacionamento que tenha chegado ao fim, ou a dificuldade financeira que se acentua, ou a partida de um ente querido. Ficou faltando dizer mais uma vez eu te amo, mas não deu tempo. Ou
esse turbilhão, esse tsunami de pensamentos desconexos que te envolvem em uma melancolia profunda que você não consegue entender, que você não consegue explicar. O sono está agitado e quando acordamos no meio da noite, dificilmente conseguimos reconciliar tal nível de preocupações que nos angustiam. Tudo isso é muito comum nos dias de hoje. Síndrome de pânico, depressão, tristeza aguda, aquele sentimento que vai invadindo o teu coração, como nós escrevemos no livro O Inimigo Íntimo. A asfixia emocional que se dá por dentro, vai subindo dentro da gente aquela angústia que vai nos sufocando, parece que vai nos faltar o ar, mas é realmente a nossa dificuldade em lidar e em administrar tudo o que acontece à nossa volta. É claro que quando a gente trabalha um tema, a cura começa pelo coração, a gente não se refere ao órgão, aos músculos que bombeiam o sangue para nutrir de oxigênio as tuas células e te manterem vivo. De maneira simbólica, nós falamos da cura começa pelo coração, que é, na verdade, um esforço que a gente tem que fazer para ressignificar algumas coisas dentro da nossa alma. Um esforço que a gente tem que fazer para mudar pelo menos o ângulo, ou a lente, ou a maneira como nós olhamos para tal ou qual situação, que é o gatilho que dispara essa angústia e essa situação que faz com que o nosso peito pareça explodir. Esses sintomas, evidentemente, acabam mexendo e alterando o nosso quimismo cerebral. As enzimas ficam descompensadas e é claro que o corpo físico, a organização física acaba registrando, não é? Porque o pensamento ele vai atuando nas células, nesse quimismo cerebral, e a moléstia muitas vezes se instala sob forma de dor de cabeça, de diabetes nervosa e outros sintomas que eu poderia, gastrite nervosa e outras situações da qual nós todos estamos sendo vítimas nos dias atuais. Eu escrevi nesse livro O Inimigo Íntimo, e acho que eu já contei isso aqui, que o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. E é isso que vem acontecendo conosco. Nós estamos fugindo de casa. Vou repetir, o cúmulo da rebeldia é morar sozinho e querer fugir de casa. E nós estamos assim, fugindo de casa. Mas eu não estou falando da casa de alvenaria. Eu estou falando da casa, do nosso corpo que nós habitamos e nós não conseguimos permanecer muito tempo, porque o mundo exige de nós e nos rapta e nos sequestra da nossa própria companhia, porque as demandas do mundo são muito grandes, são sufocantes, são angustiantes, mas são todas falsas. Tudo aquilo que o mundo vende é perecível, porque não é nosso, não nos pertence. Então é um processo longo de tomada de consciência, porque, como eu disse no começo, o Espiritismo não veio salvar ninguém. No máximo, ele veio, e a gente repete isso sempre, agir como o sirineu. Ele nos ajuda a carregar a cruz por alguns metros, mas ali na frente ele tem que devolver a cruz, porque ela é nossa. Então, é intransferível o momento que você vive e é sob a medida das tuas necessidades. No ambiente doméstico, na família, no trabalho, a dor, a angústia, a dificuldade traz um recado para nós e nós precisamos parar para ler, para interpretar. O que isso quer dizer para mim? Qual é a informação que eu preciso decodificar para alterar um pouco a minha conduta, a minha compreensão da vida?
Então, usando um termo que a garotada usa, a gente precisa baixar a bola um pouco. Diminuir as expectativas, parar de cobrar os outros. Parar de exigir que as pessoas sejam aquilo que a gente quer. Seja filho, mulher, marido. É preciso a alma precisa respirar. Nós precisamos falar de outras coisas. Nós precisamos ter confiança em Deus. O que mais se fala aqui na frente, eu tenho certeza, é que se tenha confiança em Deus. Mas a confiança, ela não pede relaxamento ou displicência com a vida. A confiança em Deus, ela pede que nós possamos atuar, fazer algo, agir, trabalhar, implementar coisas na nossa vida, porque nós estamos vivos. Hoje de manhã, eu estava em casa, aí eu perguntei para a Ana Paula assim, Ana Paula, eu não estou achando o meu diploma de formação do 2º grau. Ela estranhou, para que eu queria o diploma do 2º grau, né? Eu estava precisando pegar um dado ali, embora eu esteja me formando como psicanalista e fazendo filosofia, né? Embora o presidente ache que não é bom, mas eu vou continuar fazendo. Ela me perguntou, o que você quer com o diploma? Eu falei, acabei de fazer a minha inscrição no Enem. Ela olhou para mim, vai fazer o Enem? Eu falei, vou, eu estou vivo. Eu estou com 59 anos, não estou morto. Eu escrevo livros, eu faço palestras, eu viajo, e eu quero encher a minha vida de produtividade, de coisas boas. Porque nós precisamos aproveitar as bênçãos que a vida nos oferece. E às vezes nós ficamos entrincheirados, reclamando. Não queremos sair do lugar da queixa, porque é confortável ficar reclamando. Porque alguém tem que ter pena de mim. Porque tem gente que quer ser amada através do sentimento da pena. E pena não é um sentimento nobre. Compaixão é um sentimento nobre. Mas pena não. Eu não vou despertar o amor dos meus filhos se eu me posicionar como vítima da vida. Eu não vou despertar o amor da minha neta, da minha esposa, de quem quer que seja. É preciso que eu entenda que essa dor que Deus envia aos seus eleitos não é uma dor que propõe o martírio, é uma dor que vem como sino que vai badalar para que a gente possa despertar e tomar nossa vida nas mãos e fazer alguma coisa por nós. Porque não é o passe que vai resolver a sua vida, meu amigo. O passe vai ajudar, né? Na hora que a gente estiver meio sobrecarregado de fluidos e tudo mais. Mas nós precisamos fazer algo. Então, quando é que essa cura vai começar? Quando é que esse panorama vai se alterar? Quando eu respirar fundo e dizer, Senhor, com humildade, o que tu queres que eu faça nesse momento em que a tempestade está tão intensa, está desabando sobre a minha vida? O que tu queres que eu faça? Vou para a contenda? Vou provar que eu tenho razão? Ou eu vou deixar o meu interlocutor aprender com a escolha que ele está fazendo? Senhor, o que tu queres que eu faça nesse instante em que a minha alma está chorando e vertendo tantas lágrimas, fazendo com que eu experimente o desânimo? Evidentemente que não é possível responder pelos senhores e pelas senhoras o que nós devemos fazer. Mas se eu evocar alguns personagens da historiografia cristã, da hagiografia da Igreja Católica, todos que se tornaram
referências para nós, mudaram a sua concepção de vida a partir das grandes crises que viveram. É no momento em que a prova chega, é que a gente vai fazer a opção, a mudança, né? Tem uma amiga de Recife que ela faz bullying comigo, né? Todas as vezes que ela encontra, ela promove o bullying. Porque eu tenho o hábito de, quando vou ao banheiro, se eu estiver assim, com amigos e tal, com licença, eu vou ao toalete. Então eu falo que vou ao toalete, e por falar que vou ao toalete, muita gente brinca comigo. Ao toalete? Mas isso é... Bom. E a mãe dela mora em Vitória do Santo Antão, e eu iria fazer uma palestra em Vitória do Santo Antão. Ela me telefonou, ela mora em Recife, mas a mãe mora lá. Ela me telefonou e falou assim: venha com a Ana Paula aqui tomar café na casa da minha mãe, porque na casa da minha mãe tem toalete. Eu entendi a brincadeira e disse: eu vou lá no toalete da sua mãe, né? E no dia da palestra eu fui mais cedo. E estávamos tomando café, eu, ela e Ana Paula, quando a mãe dela entra. Uma senhora de 82 anos, muito simpática, e começa a contar histórias assim arrebatadoras. Arrebatadoras. Fala sobre Marighella, a época da ditadura, porque Marighella fazia parte da família, uma coisa impressionante. Mas a história que mais me chamou a atenção foi a mãe dela contar para mim que quem fez o casamento dela foi Dom Helder Câmara. E aí, evidentemente, como bom espírito obsessor, eu comecei a encher ela de perguntas, né? Mas me fale de Dom Helder. Eu vou lhe contar a minha história. Foi assim. Eu não tinha mãe, minha mãe tinha morrido. Eu tinha um irmão mais novo para cuidar. E me enamorei do meu marido, né? O marido dela, também um senhor médico anestesista, com 80 anos, pasmem os senhores, mão firme, né? Me apaixonei, mas eu fiquei grávida. Nós não éramos casados e eu engravidei. E naquela época, a mulher que ficasse grávida era prostituta, né? Assim como também já houve a época das mulheres divorciadas serem tratadas como prostitutas. Hoje as mulheres são tratadas com mais respeito ainda, porque são mortas de maneira covarde por homens que dizem amar e não têm a capacidade de compreender a essência do ser humano. É revoltante o que se vê hoje na sociedade. Homens covardes. Covardes. Quando não assassinam com a faca, assassinam com o berro, com o grito, com o menosprezo, com o terrorismo emocional. É vergonhoso isso. Assim como fazem com os gays, com as lésbicas. Isso é uma vergonha para uma sociedade que se diz civilizada. Uma vergonha. Perdoem o discurso que não é político. E ela dizia que tinha ficado grávida, não sabia o que fazer da vida. Então lhe disseram: procure o Dom Helder. Dom Helder atende todas as tardes ali naquela igrejinha no Recife, o bairro que eu não sei o nome. Qual é, Ana Paula? No bairro da Boa Vista. E ela, sem saber o que fazer, grávida, sem ter se casado, tinha que cuidar de um filho, foi procurar Dom Helder. Entrou na fila, a fila grande, e aguardava para ser atendida. Então chegou o momento dela se entrevistar com o Dom Helder. E na hora em que ela estava com ele, muito envergonhada, a gente vê, Dom Helder era baixinho, né? Mas a estatura espiritual dele, pela resposta do que eu vou narrar agora, dá para imaginar. Ela envergonhada: Dom Helder, eu preciso muito de ajuda porque eu estou grávida. Eu tenho um irmão mais novo para cuidar e eu não sei o que fazer da vida. E ele disse a ela que iria dar alguns telefonemas para o Rio de Janeiro, pedindo para que alguém a acolhesse lá, a ajudasse de alguma maneira. Mas ele perguntou a ela, em determinado momento da conversa, o seguinte: minha filha, você tem se confessado? Ela virou para ele e disse assim: Dom Helder, mas como é que eu vou me confessar se eu estou em pecado? Eu estou grávida. E ele virou para ela e disse assim:
que engraçado, eu pensei que tinha sido por amor. Não é? Veja o olhar de uma pessoa que tem uma dimensão muito mais ampla do que são as coisas da vida, principalmente com relação aos equívocos que nós cometemos, e o alento que ele levou para a vida dessa moça, que depois se casou, teve a vida, deu tudo certo, está casada até hoje, enfim. Mas a nossa perspectiva de erro, de julgamento, ela é muito limitada. Então, muitas coisas sobre as quais as pessoas estão ainda ferrenhamente entrincheiradas, porque não admitem mudar de posição, porque não admitem voltar atrás, porque não admitem pedir perdão, ou não admitem virar a página de coisas que não interessam mais. Então a gente opta, a gente faz opções, e quando você liga a televisão e só vê um monte de coisas ruins, evidentemente que você vai entrar naquela sintonia, o mundo não presta, o mundo não vale nada, ninguém presta, o mundo presta. E ele tem que ser construído primeiramente dentro de nós. Nós não temos como mudar o mundo, mas temos como mudar a nossa visão de mundo, a nossa compreensão de mundo, a nossa concepção. Nós temos como começar a nos curar pelo coração. Nós temos como deixar a vida mais leve. É um trabalho constante, porque até para amar, meus amigos, precisa de exercício. Tem que treinar. Amor também se treina. E à medida que a gente vai praticando, ele vai mudando de fases. O amor não vem pronto. Amor não cai na nossa vida como uma fórmula mágica. Amor não será dado pelos outros para nós. Somos nós que temos que dar amor e ter a consciência que quanto mais você tem, mais você se enche de amor, mais você se locupleta de amor. Mas os outros têm que dar, e tem que dar do jeito que eu quero, porque se não for do jeito que eu quero, eu não vou ser feliz. Se não for dentro daquela moldura que eu entendo que o amor deva ter, eu não vou ser feliz. Mas nós podemos ser felizes e começar a nos curar se tivermos a compreensão de que nos cabe fazer essa mudança de perspectiva, olhar a vida de uma outra maneira, olhar a vida de uma outra forma. Quanta gente enxerga, mas não vê. Quanto a gente escuta, mas não ouve. A divindade vai dando sinais, mas o nosso ouvido é seletivo, a nossa visão é seletiva, nós só enxergamos aquilo que nós queremos, nós só ouvimos aquilo que nós desejamos ouvir, nós só interpretamos a vida pelo ângulo que atenda os meus anseios e as minhas necessidades. Então a gente tem que ter clareza que é preciso empreender essa mudança dentro do nosso coração. Um homem passou muito tempo numa penitenciária nos Estados Unidos porque ele cometeu um crime. Ele morava numa cidade pequena e depois que ele cometeu o crime, a família dele ficou muito envergonhada. Ele foi preso e foi condenado. Passou alguns anos na prisão por bom comportamento. Foi beneficiado pela legislação que conferiu-lhe a liberdade. Mas ele ainda continuava envergonhado com o que tinha feito a família passar. Então ele decide escrever uma carta para a família. E na carta ele coloca assim: eu vou ser colocado em liberdade e tenho muita vontade de voltar para a minha família. Mas eu entendo perfeitamente se por acaso vocês não me perdoarem. Eu vou pegar o trem e quando estiver próximo de chegar da estação, deem um jeito de
me dá um aviso, coloquem algum tecido branco, um laço, alguma coisa, em alguma árvore próxima à estação. Se eu perceber e ver um laço branco, um tecido, eu vou desembarcar e saberei que eu também fui perdoado por vocês. E ficarei muito feliz em voltar para os braços da minha família. A carta foi enviada, chegou o dia da liberdade. Ele tomou o trem e voltou. Mas ele estava tão ansioso. Durante a viagem, ele conversava com um homem que estava ao lado dele, e o homem percebia a inquietação e a angústia dele. Ele não tinha nem coragem de olhar pela janela, porque ele tinha medo de que não fosse recebido pela família. Então, em determinado momento da trajetória, eles trocaram de lugar. Eu fico no seu lugar. Ele contou para o homem o que estava acontecendo, né? Eu fico no seu lugar. E te conto. E se você achar que deve seguir, né, passar direto, você passa. E a estação estava se aproximando. E ele transpirava. Ele estava inquieto, ele virava de lado. E assim que chegou perto da estação, tinha uma macieira, que ele se recordou da macieira porque era uma macieira na qual ele brincava com os irmãos durante a infância. Então ele tinha certeza que se tivesse um sinal, um laço, uma fita branca, seria colocada naquela macieira. Então ele descreve para o homem: tem uma macieira perto da estação. E o homem fica de olho. E quando chega perto da macieira, ele fica de costas para o homem e pergunta: e aí? O homem olha pela janela e diz para ele: olha, não tem nenhum laço branco. A macieira está coberta de laços brancos. Você é bem-vindo. Todos aqui são bem-vindos. Não importa a trajetória da tua vida até aqui. Não importa os descaminhos. Não importam as escolhas. Importa é que possamos compreender que é sempre possível recomeçar uma história. É sempre possível retomar uma história. E aqueles equívocos, aqueles erros, aqueles desenganos serão os nossos parâmetros. Serão as setas luminosas que indicarão o caminho que nós devemos seguir. Não duvides que tu não estás só. Ninguém está sozinho. Existe um Senhor meigo e compassivo que estende a mão agora, porque Ele te aceita exatamente como tu és. Não importam os remorsos, não importam os erros. Tudo contribuiu para que neste exato momento nós possamos revisitar o nosso coração, revisitar a nossa alma, diminuir as nossas expectativas, jogar fora as prevenções, jogar fora todo o pensamento preconcebido de que a vida tem que corresponder às nossas expectativas. A vida é bela pelo seu inusitado, pelas surpresas que ela traz, pelos momentos que ela permite, mas todos eles de profunda oportunidade que Deus nos concede para trilharmos um caminho diferente. Cada um de nós é que vai decidir a trilha que quer percorrer. No encaminhamento do final desse nosso encontro, eu gostaria de deixar uma história para que a gente possa pensar. A doutrina espírita é isso. Convite ao pensamento, a alforria, a libertação, a saída da senzala, da escravidão do ódio, da vaidade, do orgulho,
que nos acorrenta e nos impede de viver em plenitude, a plenitude possível aqui na terra. Em Jerusalém, a mulher jovem, belíssima, vendedora de essências e perfumes, aproxima-se daquele jovem nazareno. Ele era muito belo, cabelos caídos sobre os ombros, cabelos da cor do ouro velho, olhos lúcidos. Ela não resiste a tal beleza e, aproximando-se dele, faz o convite: Nazareno, nem os lírios do campo têm a maciez dos meus braços, nem o mais puro mel tem o doce que eu carrego na minha boca. Vem comigo, vem até a minha casa e eu te darei prazeres que os homens não sonham. Vem comigo. Ele ouve as colocações, o convite da mulher e permanece em silêncio. Ela então se vira para uma vila próxima, ornada de flores, onde havia uma fila, e diz assim: Vede, Nazareno, todos aqueles homens são viajantes que me procuram, mas a ti eu darei toda a atenção e darei a minha vida. Eu vejo nos teus olhos um brilho diferente e procedo assim por amar-te. Vem comigo. Ele então decide romper o silêncio e comenta: hoje não. Um dia, quem sabe? Ela se sente ofendida, aborrecida, e dando de ombros, parte. 2 anos depois, Jesus curava paralíticos no tanque de Betesda. No instante em que ele atende as pessoas, uma senhora se aproxima dele e roga-lhe atenção: Senhor, eu sei que tu és o Messias prometido. Uma criatura agoniza nesse instante e eu vim pedir, interceder, para que tu possa estar com ela. Jesus atende o convite e caminha com aquela mulher por poucas quadras. Quando adentra uma construção, os aposentos insalubres, ele se depara com uma mulher esquálida sobre a cama, olhos fundos, abatida, a pele ulcerosa. Ele se aproxima e senta ao lado dela. Ela então abre os olhos e, titubeante, diz: És tu o Messias prometido? E ele diz: hoje eu vim atender o teu chamado. Eu vim atender o teu convite. Ela, receosa e amedrontada, tenta balbuciar algumas palavras e ele diz assim: acalma-te, porque eu vejo um brilho novo no teu olhar e procedo assim por amar-te. Esse mesmo Nazareno percorre as fileiras, olhando nos olhos da tua alma e te diz que está ao teu lado e que procede assim por amar-te. Muita paz.